Você acredita que, dada a proporção, que teve um caso que eu disse, ó, não é para mim, é para um psiquiatra, muitos casos que vêm, eu digo assim, ó, este caso é um caso que eu diria, vamos pela linha, primeiro natural, depois vamos ao psiquiatra e deixa o sobrenatural por último. Como você vê? Eu vejo sempre assim, num primeiro momento, qualquer caso, eu vou pela medicina. Medicina. Aí eu vou não só pela mente, mas tipo assim, vamos eliminar qualquer coisa física. Então vamos pedir todos os exames, porque às vezes você tem aumento de ureia e pode dar delírio. Né? Você pode ter uma doença o fígado hepática. Dá. Eu estou acompanhando um caso. Então, assim, a gente uma tem pessoa que ter essa humildade, porque tem gente que fala assim, mas psiquiatra não pede exame. Não pede exame? Como assim? Eu fiz medicina, peço bastante exame. Eu acho que tem gente que tem preguiça de ver exame. Dá trabalho. Por favor, equipe, quando eu precisar, eu quero ir nela, tá? Por favor, me levem. E aí, eu primeiro elimino a questão física. O corpo tá legal, tem alguma coisa que está intoxicando esse corpo e gerando aquilo. Por exemplo, antigamente a tinta dos pintores era à base de chumbo. Chumbo pode dar intoxicações horrorosas, né? De delírio. Então, eliminei a parte física. Agora vamos à parte mental. Qual é o histórico físico? O que tem naquela família? Tem história de depressão? Tem história de esquizofrenia? Tem história de bipolaridade? Eu vou pegar tudo. Aí eu vou para a mente. Vamos fazer a neuroimagem, vamos fazer o mapeamento, vamos fazer a polissonografia. Eu já tive gente que tinha depressão porque tinha apneia noturna. Entendi. Que não precisava, era só respirar durante a noite. Verdade. Simples. Então, você resolveria muito bem com uma maquininha. Você tem que eliminar tudo. Hoje você tem a coisa de você ver até o teste genético para ver o remédio que aquela pessoa responde. Então, é isso tudo. Tem gente que fala assim, nossa, você testa a gente. Eu falei, se vencer a batalha de fazer todos os exames, vai sentar na mesa. Agora, chega uma hora que aí você começa a ver umas histórias assim pesadas espirituais. Que às vezes não é da pessoa, é da família. Uhum. Eu vou sempre... E também não tenho o menor problema de unir tudo isso. Tá. Então, eu já conversei com o pai de santo, eu já conversei com o rabino, eu já conversei com o padre. Não tem o menor problema. No seguinte sentido, o objetivo é aquela pessoa ficar melhor. Claro. Se vai ser eu, se vai ser o outro... No fundo, vai ser Deus. Sim, claro. A gente é instrumento. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que, ok também, se eu tiver que falar assim, o que eu já vi gente ter medo religioso. Falei, então tem alguma coisa errada com a sua religião. Porque você não pode ir para lá ficar amedrontado. Sem dúvida, sem dúvida. Senão você não vai. Verdade. Então, o que te fará bem? Eu queria que rezasse para mim a fulana. Chama a fulana. Se ela vai fazer para o bem... Claro. Tem problema nenhum. Então, tanto assim, se me perguntar qual é a minha religião, eu fui batizada, né, na Igreja Católica, fui crismada, mas eu consigo ter uma visão muito ampla de todas as religiões e um carinho muito grande, desde que a fonte primária seja a questão do autoconhecimento, da melhoria. Se pregar isso, para mim, tá bom. Entendi. Não tem esse problema, entendeu? Mas você... concorda e afirma que chega um momento em que a medicina não tem resposta e existe uma força positiva, sem dúvida, mas também a negativa? Com certeza. Existe positiva a ponto da gente saber. Por exemplo, paciente infartou, está no CTI. Tá? Se ele deprimir, ele complica. Se ele não deprimir, o prognóstico é melhor. Certo. E se ele tem uma religião e você permite que ele ali no CTI já tenha acesso às orações que ele quer, as coisas que são compatíveis, claro. Ele melhora. Então, isso é um estudo clínico. Quando você dá a oportunidade do paciente exercer a sua espiritualidade de maneira conectando aquilo com uma melhora, ele melhora. Entendi. Não é efeito placebo. É verdade, é verdade. A fé, ela realmente melhora. E aí, naquele caso, você viu que era um esquizofrênico, mas tinha duas... Naquele momento tinha alguma coisa. Porque, assim, ele levantava na cama, era uma cama de mola,
Meu Deus. onde ele foi amarrado. E ele levantava, ele falava para mim, mas assim, espumando e falando grosso, sai daqui! Sai daqui! Mas era uma coisa. No dia seguinte, foi muito interessante, quando eu cheguei lá, ele falou assim, pode me desamarrar. Olha aí. E ele falou assim, como eles queriam que eu acabasse com você. Aí ele falou, mas eu não cedi. Mas teve um fato, você rezou. Sim, mas eu não fiz mais nada, deixei ali. Só pedi os enfermeiros, porque como ele levantava a cama e batia, estava com medo dele se machucar. Claro. Né? E aí os enfermeiros, doutora, sai, vai para lá. Eu falei, tranquilo, eu consigo ficar... Não é o barulho que vai me incomodar. Então, assim, faço isso, esse pedido. Eu não gosto muito de só pedir a Deus, não. Na realidade, todo dia eu agradeço. Certo. Mas tem momentos que eu falo, comandante, a espaçonave está fora de controle. O que você me orientar, está com você. Voltando aos nossos da terceira idade, a gente já falou que a mulher tem uma certa tendência. Tem que cuidar um pouco mais nessa fase. Tá? E o idoso? Eu acho que o grande desafio hoje do idoso é a gente, primeiro, prevenir também a questão demencial. Nós estamos vivendo mais. O que é demência? Isso. Quando você vai tendo uma perda cognitiva. Certo. Isso, durante muito tempo, se achava assim, todo idoso vai perder a memória vai ter Alzheimer. Deprimir. Exatamente. Vai ter Alzheimer, vai ter arteriosclerose, como se falava. Eu acho que isso depende muito da vida que vem levando. Nós estamos vivendo mais, temos que nos cuidar mais. Certo. Então, eu vejo, por exemplo, minha mãe vai fazer 87 anos esse ano. Mamãe é uma pessoa que faz aula de tango, aula de memória, ela não para em casa. Se eu quero achar, vai a teatro. Eu ligo para ela e falo, mãe, estou pensando em aí. Hoje eu não posso. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.